2025. Amigos, o ano está passando e é mais uma oportunidade que você tem para conseguir ter o sucesso, tanto se você precisar estudar, trabalhar ou empreender. Só que para isso, você vai precisar de algumas estratégias e habilidades para se sair bem na sua vida. E é isso que vamos falar hoje. Bom, vamos falar sobre Dale Carnegie. Eu acho que é assim que fala. Ele foi um escritor e palestrante americano, nascido numa família pobre no Missouri. Escreveu livros que marcaram época e que venderam mais de 50 milhões de exemplares em dezenas de idiomas ao redor do mundo. O legado de Carnegie, no entanto, vai além de seus livros, que ministra cursos de desenvolvimento pessoal, vendas, treinamento corporativo, oratória e habilidades interpessoais. Criada em 1912, hoje é uma organização internacional presente em mais de 90 países. Mas se você quer saber o que esse carinha fez e como isso pode te ajudar na tua vida, você precisa ficar até o final do vídeo, porque eu ainda vou te dar um bônus que eu acho que ninguém aqui na internet tem, porque eu mesmo criei. Em algum momento do vídeo, é lógico, né, para você não ficar pulando, eu vou te dar a senha para você conseguir um bônus que eu não vou falar agora, senão vai estragar, né, cara? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O necessário para lidar com as pessoas. Bom, história do Shogun. Em 7 de maio de 1931, a mais sensacional caçada humana até então testemunhada em Nova York chegava a seu clímax. Após semanas de busca, Shogun Crowley, um assassino e pistoleiro que não fumava nem bebia, tinha sido localizado e estava encurralado no apartamento da namorada na West End Avenue. O cerco a seu esconderijo no último andar do prédio teve a participação de 150 policiais e detetives. Eles abriram buracos no telhado, tentaram expulsar Crowley, conhecido como o matador de policiais, jogando gás lacrimogêneo no apartamento. Em seguida, montaram as metralhadoras nos edifícios vizinhos e durante mais de uma hora, uma das melhores áreas residenciais de Nova York, das pistolas automáticas. Agachado atrás de uma poltrona estufada, Crowley atirava contra a polícia sem parar. A batalha foi assistida por 10 mil espectadores empolgados. A cidade de Nova York nunca tinha visto nada parecido. Quando Crowley foi capturado, o comissário de polícia Mulroney declarou que Shogun era um dos criminosos mais perigosos da história de Nova York. Ele mata sem hesitar, afirmou o homem da lei. Mas como Shogun se enxergava? Nós temos a resposta para essa pergunta, porque enquanto o policial atirava na direção do apartamento, ele escreveu uma carta a quem possa interessar. Enquanto escrevia, o sangue de suas feridas deixou uma mancha vermelha no papel. Na carta, Crowley dizia: "Sob o meu casaco bate um coração cansado, mas bondoso. Um coração que nunca faria mal a ninguém." Pouco tempo antes, Crowley estava com a namorada num carro estacionado numa estrada próxima de Long Island, quando de repente um policial se aproximou do carro e ordenou: "Mostre sua carteira de motorista." Sem dizer uma palavra, Crowley sacou sua arma e derrubou o policial com uma chuva de tiros. Com o homem já caído e agonizante, Crowley saltou do carro, pegou o revólver do policial e deu mais um tiro no corpo abatido. E foi esse o assassino que pouco tempo depois, ao se ver secado, escrevia aquela carta. Crowley foi condenado à cadeira elétrica e quando chegou ao corredor da morte, no presídio de Sing Sing, ele disse: "Isso que eu ganho por matar pessoas." O que ele declarou foi: "Isso é o que eu ganho por me defender." Shogun Crowley, rapaziada, ele não dava a mínima. A responsabilidade pelo que ele fazia e tava nem aí, entendeu? Você acha que essa postura é incomum entre criminosos? Mas se Shogun Crowley e os presos desesperados que estão atrás da grade não se sentem culpados por nada, o que acontece com as pessoas que lidamos no dia a dia? E não adianta criticar, porque isso coloca as pessoas na defensiva e em geral faz com que tentem se justificar. A crítica é perigosa porque fere o precioso orgulho do indivíduo e atinge o seu senso de importância e desperta o ressentimento. Lembra, um animal recompensado por bom comportamento aprende muito mais rápido do que um animal punido por mau comportamento. Você tem que lembrar de um negócio: milhares de páginas de livro e na história mostra que a crítica é inútil na vida. Então, cara, criticar não é algo que vai te ajudar, mas que vai te fazer atrasar um bom tempo. Um negócio é importante de lembrar: a natureza humana na ação funciona da seguinte forma: o malfeitor vai sempre culpar todo mundo, menos a si mesmo. Todos nós somos assim, vamos falar a real. Quando a gente tá errado, a gente não quer admitir a culpa logo de início. Lógico, tem pessoas que têm mais humildade em admitir o erro. Eu não vou mentir, eu sou imperfeito, eu erro. E frequentemente eu demoro um pouco para assumir o erro, sabe? Mas eu consigo
assumir ainda quando eu tô errado, por mais que seja difícil. Mas isso é uma atividade que a gente tem que trabalhar. Mas você quer ver como uma crítica não funciona? Então eu vou ter que te contar a história de Abraham Lincoln, né? Bom, simplesmente o presidente dos Estados Unidos. Cara, esse cara aí, ele foi considerado muito sábio. Mas quando ele tava nas épocas de vacas magras, ele fez uma coisa que não agradou muito uma certa pessoa. Em 1842, ele ridicularizou um político vaidoso e combativo chamado James Shields. Lincoln debochou dele por meio de uma carta anônima publicada no jornal, periódico de Springfield. A cidade toda morreu de rir. Sensível e orgulhoso, Shields ficou indignado, descobriu a autoria da carta, montou no cavalo e foi atrás de Lincoln e o desafiou para um duelo. Mas Lincoln não queria brigar, era contrário a duelos, mas não tinha como escapar e ao mesmo tempo manter a sua honra. Coube a ele escolher a arma. Como tinha braços compridos, optou pelas longas espadas da cavalaria e teve lições de esgrima com um graduado por East Point. No dia marcado, ele e Shields se encontraram no terreno arenoso à margem do rio Mississippi, preparados para lutar até a morte. No último minuto, porém, seus padrinhos interferiram e suspenderam o duelo. Esse foi o incidente, com certeza, o mais sinistro da vida de Lincoln. Mas isso não foi à toa. Ele nunca mais precisou escrever uma carta ofensiva e nunca mais ridicularizou ninguém. Daquele dia em diante, raramente fez qualquer crítica a alguém. Porém, isso foi uma lição muito valiosa. Mas se você também quiser saber, outro passo importante é não julgar as pessoas. Uma das situações mais preferidas do Lincoln era: não julgueis se não quiser ser julgado. Mas também ele falava: não os critiqueis, eles são exatamente como seríamos em circunstâncias semelhantes. Entendeu? Ele ia chamar ele talvez pro duelo. Se quer um exemplo na prática, Pablo Marçal e Datena, cara. Homem nem pra fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha, vai. Não. Pablo Marçal, cara, ele ridicularizou o Datena em frente de rede nacional, não chamando ele de homem, cara. Pô, o meu professor de filosofia falou que em situações semelhantes ele acha que faria a mesma coisa que Datena. E o que acaba fazendo isso? Cadeirada. Bom, rapaziada, não critica e não julgueis. Isso é uma das lições mais preciosas que esse livro pode nos ensinar. Mas também a gente pode aprender com os mestres dos mestres. E se perguntar toda vez que a gente sentir vontade de julgar ou criticar uma pessoa: o que Jesus faria? Sabe? Como Jesus ia resolver isso, cara? Isso é uma situação que eu tenho que colocar na minha prática também no meu dia a dia e que eu acho que você também tinha que colocar. Existe alguma pessoa que você gostaria de mudar, controlar, aperfeiçoar? Isso é ótimo, sou totalmente a favor seu. Mas se não começar por si mesmo, sendo bem egoísta, ajudar a si mesmo é muito mais proveitoso do que tentar melhorar os outros e menos perigoso também. Como disse Confúcio, não se queixe da neve no telhado do vizinho quando a soleira da sua porta não está limpa. Ou também, como está escrito na Bíblia: antes de tirar um cisco no olho do teu irmão, olhe para a viga que está no seu olho, né? Eu acho que tá assim escrito, né, rapaziada? Bom, se não tiver, eu vou colocar na edição aí, arrumando. Agora chegou a vez de falar da minha experiência, e foi algo que aconteceu ano passado. Foi a primeira vez que eu tinha feito a UBMAP. Eu nunca tinha feito a UBMAP na minha vida, mas quando eu conheci os benefícios, eu me arrependi de não ter feito no primeiro e segundo ano do ensino médio. Fiz no terceiro, e graças a Deus, eu consegui passar da primeira fase, passei na segunda e consegui uma medalha de honra. Só quem fez a UBMAP ano passado sabe como a lição do ensino médio estava difícil pra caramba. Mas o que aconteceu nesse dia foi algo que me deixou bem magoado, sabe? Que eu fiquei questão de um mês bem bravo com uma certa pessoa. Nós temos a nossa sala, no caso, né, na escola, e temos amigos que passaram. E do meu colégio inteiro, a minha sala foi a que mais teve alunos que entrou. Só que quando eu fui entrar no colégio para fazer a prova, eu saí e vi duas colegas minhas. E uma delas meio que falou assim: pô, o que você tá fazendo aqui? Eu não sei se ela falou com um tom de tipo, só perguntando o que eu tava fazendo ali mesmo, ou se ela perguntou pra me tirar. Mas no momento, a entonação de voz que ela usou me fez entender que ela tava querendo tirar onda com a minha cara. Pô, achando que eu não tinha capacidade de fazer uma Olimpíada de Matemática também, só por causa que ela tirava notas melhores que eu. Tá, mas isso tá escrito exatamente nesse primeiro capítulo. Para provocar um ressentimento que perdure por décadas e resista até a morte, basta fazer algumas críticas mordazes
por mais que estejamos convencidos de que elas são justas. Tá, eu reconheci, foi a primeira vez que fiz um BMAP, mas precisava falar isso. Tinha necessidade. O pior é que a amiga dela também ficou olhando assim meio com uma cara pra ela, sabe? Mas depois eu fiz o que qualquer um no meu lugar deveria fazer: perdoar e esquecer. Lógico, quem bate, esquece, quem apanha não. Mas nesse caso foi necessário eu perdoar. Esquecer não tem como, porque senão eu não ia estar falando pra vocês aqui. Mas essa lição, na hora que eu li isso no livro e lembrei disso, me fez ligar as coisas, sabe? Benjamin Franklin falou: não falarei mal de ninguém e falarei tudo de bom que souber de todo mundo. Em vez de você buscar contar pros seus amigos criticando tal fulano, tal ciclano, cara, evita isso. E comece a falar de coisas boas. E se você não tem nada de falar de bom daquela pessoa, não fala, fica quieto. E se o outro tá falando mal de outras pessoas, não dá corda, evita esse assunto, tenta trocar o assunto. Fala que, sei lá, você não gosta de criticar os outros assim, é chato. Bom, e é isso. Você não pode criticar, não pode condenar e muito menos reclamar. Quando você reclama, você só tá atraindo coisa ruim pra você mesmo. Então, em vez de reclamar, busca agradecer. Porque quando você tem coisas para agradecer de você, você também vai procurar agradecer por ter as pessoas no seu redor. Por exemplo, você pode não gostar de uma pessoa ou de não gostar de outra, mas é necessário você aprender a entender que as pessoas são diferentes uma da outra. Nem todo mundo vai ser como você acha que elas deveriam ser, entendeu? Ficou meio complicado, né? Mas é só você voltar atrás que você vai entender isso exatamente. Não critica, pessoal, os outros. Isso só vai atrasar. E com certeza isso vai fazer você perder amigos em vez de fazer. E bom, rapaziada, não querendo ser mendigo aqui, mas se você puder dar uma força, assim, caso você queira comprar esse livro, compra pelo meu link de afiliado da Amazon, para ajudar eu. Esses vídeos aqui são bem difíceis de fazer, eu tenho que estudar ele antes para poder trazer para vocês. E outra coisa, como prometido, eu falei que ia fazer um mapa mental para você sempre olhar isso e lembrar. E é isso. A senha é 1, 2, 3, 4. Só isso. É só baixar pelo Inhar e tá de graça aí pra você. E se você não quiser, é só mandar mensagem pra mim, me seguindo lá no Instagram que eu te mando, beleza? Aproveita e já me segue, deixa like e se inscreva no canal, rapaziada. Então é isso. Deus abençoe, espero que vocês façam mais amigos e influenciem mais pessoas. Meu nome é Matheus e eu te vejo até a próxima. Falou!